dos outros. Fazer um detalhe, fazer um registro. Esse argumento do técnico do Flamengo, ele funciona até um certo ponto. Sim. Porque o Flamengo e Vitória foi antes da Copa do Mundo. O Flamengo foi eliminado pela Vitória na Copa do Brasil jogando muito mal. Razão. Então, esse argumento funciona até ali. A derrota do Palmeiras para o Cerro foi antes da Copa do Mundo. E o Palmeiras já vinha jogando mal antes da Copa do Mundo também. Em alguns momentos eles fazem bons jogos. Ontem o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Segundo, nem tanto. Então mostrou um progresso. Mas não há consistência, não tem sequência. Então, eu acabo vendo como muleta, sabe? Justifica parcialmente. Porque antes da Copa também não estava legal. E você não vê assim um crescimento linear. Está subindo, está melhorando. Aí piora um pouquinho, melhora de novo. Não. Os times ficam na montanha-russa o tempo todo. Os trabalhos são fracos em relação ao que os dois elencos oferecem aos dois técnicos. Os trabalhos, nesse momento, são muito aquém. Tanto do técnico do Palmeiras como do técnico do Flamengo. Isso, para mim, é muito, muito, muito claro. Agora, tem um detalhe, Juca, sobre essa questão de ajustar o calendário. Quando estávamos na pandemia, eu perguntei para um dirigente uma vez por que não aproveitavam aquele momento para sintonizar. O argumento dele foi o seguinte: grana. Falei, como assim? Para a gente ajustar esse calendário, disse ele, estávamos em 2020, na pandemia. Esticando a temporada atual até o meio do ano que vem, nós vamos deixar de faturar meia temporada. Entendeu? Você vai esticar uma temporada, vão ter que empurrar esses jogos e os clubes não vão aguentar. Ficar sem receber o dinheiro correspondente à meia temporada. Eu também acho que é um absurdo que a gente não tenha um calendário sintonizado com a Europa. Mas esse foi o argumento que me apresentou na época e achei que um argumento, assim, forte, né? Sim. É um argumento forte. Mas nunca vai mudar isso. Não mudou na pandemia, vai mudar nunca mais. Isso não vai mudar. Até esse debate, era a oportunidade. Ele já foi mudaram, mais forte. não havia como, então... Lembra que eles fizeram o quê? Eles apertaram os jogos até fevereiro, o brasileiro acabou em fevereiro, aí começaram os estaduais, depois começou outro campeonato brasileiro e foi embora. A final do brasileiro foi no dia 20 e pouco de fevereiro. Você tinha chamado, Trajano? Eu tenho, é porque há cenas que são muito representativas de um momento que se vive, né? A cena atual do futebol brasileiro é o jogador cair dentro do buraco. É o Jaci do Curitiba. É a segunda vez que acontece isso, né? É a cena mais representativa que tem. O cara faz um gol, vai comemorar, some dentro do buraco, sai todo torto e o gol é anulado. Exatamente. Aconteceu tudo isso. Minha filha falou isso esse final de semana. Se isso era simbólico de alguma coisa. Eu falei de várias coisas. Só para registrar, falando sobre o nível do futebol, coisas... Hoje vai ter uma reunião lá na CBF, dirigentes, todo mundo, os caras vão tentar moralizar esse negócio de encher o saco do juiz, de jogador que simula. Vamos ver se chega de nota oficial para todo lado. Vão tentar moralizar essa história, vamos ver se vai dar certo. Bom, Mauro, você falou aí sobre a declaração do Leonardo Jardim, que ontem falou, não tivemos todo mundo para treinar, por isso não estava jogando bem. Palmeiras, como disse você, o Flamengo, como disse você, fez um primeiro tempo bom. Mas assim, é curioso, né? Aquele jogo que o Flamengo estava dominante, o Vitória não estava conseguindo nem jogar, mas o gol que abriu o caminho foi um golaço que teve que ser um chute de fora da área, né? Embora tenha criado muito, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, voltou para a briga de vez no Campeonato Brasileiro, deu uma acalmada, nas nuvens escuras. Assim, acho que ontem, como eu já fiz a ressalva, né, do fato de Inter e Vitória, como o Arnaldo que antecipou na sexta-feira, estariam desgastados, de fato. Vitória com desfalques, sem os zagueiros expulsos no jogo contra o Palmeiras. Mas foi um bom primeiro tempo do Flamengo. Voltou a ter pressão alta, melhorou a presença do Léo Ortiz, melhora a saída de bola. O time trocou passos de forma mais organizada, finalizou 20 vezes, 6 na direção do gol, muito pouco, né? O Palmeiras, por exemplo, finalizou 22, 3 na direção do gol. Ou seja, é muita falta de pondaria dos dois, né? 20 vezes, 6 vão na casinha, 22, 3 vão na casinha, é muito pouco, eu acho pouco, né? Mas essa aí foi perfeita, né? Mais um chute do Pulgar, que eu não sei porquê, até eu comentava ali com o André Luciano antes do programa, por que o Pulgar não bate falta, por que ele não chuta mais de fora da área, sabe? Parece que não deixam. Falta, vai lá o seu Arrascaeta e bate falta. Não sei bater falta, faz um gol de falta a cada 5 anos. E ele é bom comprador de faltas. Era, pelo menos quando jogava lá na Itália. Então, ali abriu o placar, mas aí o Flamengo volta a ser arame liso, não conseguiu aproveitar as chances criadas. Só foi fazer o segundo gol com o Bruno Henrique no segundo tempo, quando o Bruno Henrique entrou já para a parte final do jogo. Então, assim, o Flamengo fica flertando ali com o perigo, né? Porque, embora o Vitória não tenha criado nenhuma situação de real risco para o time da casa, 1-0 sempre é aquela coisa, uma situação qualquer, um pênalti. Ano passado teve um jogo com o Grêmio, que estava igualzinho. Aí houve um pênalti até bem questionável do Varela, bola na mão, bola na bola, e o Grêmio empatou o jogo, o Flamengo perdeu 2 pontos. Teve jogo com o Vasco assim também, estava dominando, no final do jogo o Vasco foi lá e empata. Então, ontem a sensação era de que isso poderia acontecer. Mas aí veio o gol do Bruno Henrique e tranquilizou. Acho que ele deu uma girada no elenco pensando em quarta-feira também.
Foi importante voltar ao Paquetá para também adquirir um pouquinho mais de ritmo, né? E poder enfrentar o Cruzeiro na quarta, seja de saída ou durante o jogo. Acho que ele vai mudar o time para quarta-feira. Imagino que ele vai mudar o time. Eu colocaria um time com mais meio-campistas para tentar tirar a velocidade do jogo, não deixar o Cruzeiro ficar acelerando o tempo todo, que eu acho que o Cruzeiro vai tentar fazer jogando em casa. Né? Já teve ontem quase 60 mil pessoas no estádio, torcida mobilizada. Mas houve uma reação, pelo menos, depois dos 11 dias. Teve gente que não gostou. Não está tão bom. Mas também não esperava que fosse ficar espetacular de um jogo para o outro. Tinha que ter um progresso. Houve um progresso e o time venceu e agora conseguiu aproveitar o outro tropeço do Palmeiras para diminuir a sua desvantagem, né? Mas tem que continuar progredindo, né? E aí depende muito do Leonardo Jardim. O estoque de desculpas dele vai acabando, né? Porque agora vai... Ele falou outra coisa, não, porque aqui não tem tempo de treinar. Cara, se você pegar o calendário europeu, estava na live ontem, eu fiz isso, peguei aleatoriamente, o Benfica. Aí peguei setembro, outubro do Benfica. Tem um jogo a cada 3 dias, a cada 4 dias, direto. Acontece na Europa também. Há momentos da Europa que também você não tem tempo de treinar. Isso aí não é uma exclusividade do futebol brasileiro. Aqui o calendário é pior, joga-se mais, tem estadual, faz 80 jogos no ano, tudo isso a gente sabe. Mas o argumento de que aqui não há tempo de treinar, há momentos na Europa que você também não tem tempo de treinar. A não ser que ele pense que ele está indo nos Emirados Árabes ou no Catar. Lá tem tempo aberto para treinar. Mas ele veio para o Brasil. O Leonardo Jardim, a gente é um técnico que ele estava desde 2019 fora do futebol mais competitivo, porque ele treinou a Arábia Saudita, um time, foi o Al Hilal, antes da bolha, 2 times nos Emirados e 1 time no Catar. O último grande trabalho dele, no Mônaco, campeão, foi em 2017. Aí ele sai, demitido, volta em 19, termina o ano mal, vai embora do Mônaco e vai para o Oriente Médio e fica lá. Reaparece no Cruzeiro ano passado. O reencontro dele, porque o nosso campeonato aqui ele é competitivo, ele é difícil. Pode não ser tecnicamente tão bom como os melhores da Europa, mas é um campeonato difícil. No caso, um time grande, com competição internacional, com a Copa, é puxado. Às vezes até mais puxado. E ele ficou muito tempo fora disso aí. Então me parece que ele ainda está tentando entender. É bom entender rápido, porque não tem tempo para perder não, irmão. E esse argumento de que aqui no Brasil... Aliás, toda hora eles falam isso, né? Não, porque o Brasil, cara, então por que veio trabalhar aqui? Não sabia como é que era? Isso não é desculpa, cara, vale para todos os técnicos, para todos os times. E, aliás, ele até tem tempo para treinar porque ele foi incompetente com o time dele e foi eliminado pela vitória da Copa do Brasil. Então, ele tem até tempo, por incompetência dele e dos jogadores, que foram eliminados por esse adversário, que é um time aguerrido, muito, muito brigador, bem treinado pelo Jair Ventura, mas é um time tecnicamente inferior. Ele foi eliminado. Então ele até tem tempo, por culpa dele mesmo. Então, lembra muito ele no Cruzeiro. Aliás, ele vai ser recebido com flores lá? Não, né? Ele no Cruzeiro teve um momento em... eu vou largar a Sul-Americana. Sim. Sul-Americana não é pra gente, não é pro Cruzeiro. Aí ele ficou com 2 competições só, como agora. Naquela época, ele também teve um pouco mais de tempo para treinar que outros times que estão na frente tripla. Como é o caso hoje do Palmeiras, por exemplo, e de outros. Corinthians. Agora vai estar o... Aí estão lá embaixo, Santos e Vasco. Imagina o técnico do Vasco, chegou agora, português, tá na zona de rebaixamento, tá na frente. Esse não tá treinando, tá jogando, tá repetindo o time para tentar... Tem jogo no meio de semana. Então, tem o Olímpia. E no final de semana é Vasco e Santos. Sim. Gente, final de semana é Vasco e Santos. Confronto direto. É o jogo... E os dois estarão no rebaixamento, não tem jogo antes. Exato. Vou lembrar. Meio de semana é Copa Sul-Americana. E no modo... A gente reclamou que o Vasco deveria estar na enquete, que tá jogando bem. Fez boas partidas em sequência, algumas boas, mas aí tá, esse time titular que ele encontrou está sendo reforçado, é verdade. Aguenta a sequência, jogar as 3 competições com a mesma formação? Isso é uma coisa nova para o técnico que acabou de chegar. Eu não sei se ele... Como é que ele vai lidar contra o Olímpia? Ele vai preservar, vai fazer alternativo? Bom, enfim, eu acho que o Flamengo tem essa reação já esperada contra o Vitória para acumular no jogo contra o Cruzeiro. Achei o jogo bom, assim como achei o jogo do Cruzeiro com o Mirassol. Achei que os dois jogaram bem. O Cruzeiro jogando de manhã, naquele 11 horas da manhã, nada a ver. Mas com... Poupando, né? Poupou o Gerson e o Caio. Poupando também, fazendo alternativas. Mas os dois têm elenco hoje, o Flamengo mais, é óbvio. Mas para fazer revezamentos, os dois propõem jogo. Os dois times propõem jogo, né? Normalmente. Os dois técnicos são aqueles que propõem jogo. Arthur Jorge e Leonardo Jardim. Tem essa rivalidade recente entre os dois, vai ser bem interessante. O Trajano tem tudo
tem toda a razão em apontar que quem se classificar dos dois vai grandão para a Libertadores, na continuação da Libertadores. Mas eu acho que o Flamengo ontem é aquilo que aconteceu em outras partidas que ele atuou bem. Como ele raramente mata, faz 2, 3, o jogo fica um pouco vivo até o Bruno Henrique fazer o 2-0. Porque o Flamengo podia ter feito 2, 3 e matado o jogo. E ficou um pouco, embora tenha tido volume, chance, trave, bola passando, o goleiro fazendo milagre, tal, o jogo só foi definido quando o Bruno Henrique fez 2-0. Isso que o Mauro ponderou. O Vitória jogando com 2 zagueiros improvisados, nem zagueiros eram, né? E o Jair Ventura chegando no estádio falou: o Vitória tá empolgado. Ele falou: não, o Vitória não tá empolgado, tá cansado. Nessa circunstância toda. Então o Leonardo Jardim não podia reclamar ontem de pouco tempo para treinar. E acho que a gente sempre fica esperando e às vezes se frustra. Mas tem tudo para ser o confronto do ano, até o momento. Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, porque são 2 times muito bons em termos técnicos, né? Veremos quem prevalecerá. Ô Danilo, graças à sua presença aqui, chegamos na audiência bibrutal. Vambora. Tá? Tá bom. Vamos falar do Cruzeiro, que tem gente falando assim, vocês vão falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá jogando... Já chegamos no número de likes? Ainda não. 18 mil? Ainda não chegamos no número de likes, mas já estamos na audiência bibrutal. Tem muito programa pela frente, muito programa pela frente. Oi? Tem muito programa pela frente, ele falou. Tem. Não, tem muito programa pela frente, mas eu queria fazer uma correção, talvez, ou pegar no pé um pouco do âncora. Diga. Quando ele fala do Flamengo, ele fala assim, ele colocou o golaço do Pulgar. Flamengo, do Pulgar, Golaço. como se fosse uma coisa ruim. Não fosse uma coisa ruim. Foi lá e tal. Aí teve um gol de longe, como se fosse uma coisa que não é. É a mesma coisa, voltando ao Arsenal agora, Arnaldo. Quando o Arsenal ganhava com gol no escanteio, gol de escanteio, pô. Todo mundo faz isso, né? Mas todo mundo, não, como se só tivesse gol de escanteio. Teve gol também de outras maneiras, mas o gol de escanteio prevalecia. O gol do Pulgar foi colocado pelo âncora como se fosse uma coisa ruim. Vocês repararam na frase dele? Foi lá, chutou de longe. O que eu falei, o que eu quis dizer foi o seguinte. Abre lata, né? Abre o a jogo lata. tava ali, o Flamengo tava criando chance, mas o gol não saía, o gol não saía. Para abrir a porteira, foi necessário uma coisa que o Palmeiras não fez, que é chutar de fora da área. O cara chutou uma bolaça lá e a bola entrou. Foi E nesse tipo de jogo, quando você está enfrentando alguém que vai ficar fechado, a partir do momento que sabe o placar, a estratégia do adversário aí muda, aí o Flamengo por tem água mais abaixo. chance e tudo mais. É nesse sentido, foi um golaço do Pulgar. Bom, Danilo, e o Cruzeiro? O Cruzeiro, alguém tá falando que esse é o time que tá jogando bem, subiu, ele só não tá brigando mais no Brasileiro porque começou muito mal com o Tite. Perdeu o Botafogo em casa outro dia. Perdeu do Botafogo. Já esqueceram? Mas tava todo... É verdade. Tava sem o Matheus e o Gerson, né? Acaba de ser desmascarado. Mas é isso, né, então? Não tem ninguém hoje com a regularidade que a gente tanto não deseja. tem. Ninguém. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma coisa específica que é um time que tem, eu já falei isso outras vezes, os cruzeirenses ficam bravos, que é um dono que tem um bolso sem fundo, que contrata mais do que realmente o time arrecada, porque está disposto a colocar o seu próprio dinheiro na reta para o Cruzeiro responder. Então a gente espera mais, já esperava mais, porque o Cruzeiro saiu mal no Brasileirão, senão estaria provavelmente como de novo o intruso do Arnaldo neste ano, mas como saiu mal, está um pouco mais para baixo. Ontem sofreu mais do que eu imaginei contra o Mirassol e, aliás, num pênalti que o árbitro Casagrande manteve, né, a decisão de dar o pênalti mesmo com a chamada do VAR, que é uma coisa que a gente não jovem, vê normalmente. Parênteses, rápido, desculpa, não À foi vontade. pelo raciocínio. Casagrande, com a escala Sandro Meirahit antecipada, e para mim desastrosa, é o árbitro de Vasco e Santos em São Januário. O Sandro está tentando, além de antecipar, ele também anuncia, o PC Oliveira, são próximos, né? Lá na Sport TV ontem, anunciou que na próxima rodada serão 3 mulheres apitando. O Lucas Casagrande no Vasco e Santos, e entre as 3 mulheres, uma estreante no Morumbi, São Paulo e Curitiba. Uma menina de Santa Catarina que eu nunca vi apitar ainda. Ele está tentando, com a bola rolando, mudar um pouco o cenário, né, da arbitragem, da confusão, dessa coisa do semi-automático e tal. Então o Lucas Casagrande, que é um dos mais jovens, apitou Mineirão. 26 anos.
26 anos, perfeito. Apitou Mineirão e vai para São Januário. Vasco e Santos, para mim, é o jogo da rodada. É um belo teste para ele. Tá aí, então, o Dr. Arnaldo. É, Mas ele tá facilitando, ele solta 15 dias antes a escala. E só para finalizar do Cruzeiro, Ainda sobre o Cruzeiro. A gente imagina que o Cruzeiro ele possa responder melhor. Então, assim, se a gente olhar na tabela, o Flamengo tá lá brigando pela liderança, o Cruzeiro tá embaixo. Não é essa a realidade da diferença entre os dois. O Cruzeiro tem um time para trazer muita dificuldade pro Flamengo, né? Então, é uma equipe, e com o Arthur Jorge, que faz um bom trabalho. Então, a gente vai ver como vai ser esse jogo. Acho que é um jogo bem difícil pro Flamengo. O Cruzeiro, como eu disse, poupou o Gerson e o Caio Jorge. O Caio Jorge entrou no final para fazer o segundo gol. O Gerson conseguiu tomar o amarelo do banco de reservas, então também não teria nem como entrar depois ali para poder tomar um segundo, correr o risco de tomar um segundo amarelo, né? Então, o Cruzeiro é um time que a gente imagina que pode mostrar mais futebol e que foi ao mercado, né? 3, 4 contratações agora nessa parada. O Wesley, que é mais famoso aí pelo ex-Corinthians. Jogadores que podem melhorar o nível do Cruzeiro. E a arbitragem argentina para Cruzeiro e Flamengo. Comebol é assim, né? Confrontos no mesmo país. Entre times do mesmo país tem a arbitragem estrangeira, é o Iael Falcon, o árbitro argentino para Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro, para vencer o jogo ontem, precisou tirar os caras do banco, né? Sim. O Jorge, o próprio Wesley que estreou. E, assim, o jogo de ontem mostrou o Mirassol teve a mesma posse de bola, finalizou mais que o Cruzeiro, finalizou mais no alvo. O jogo foi difícil. O Cruzeiro não teve um controle do jogo de colocar o Mirassol no seu lugar. Eu sou o Cruzeiro, estou em casa e tal. Jogou com desfalques, é verdade, mas justamente por isso que contratou, porque precisa encorpar mais o elenco para poder ter condições de revezar os seus atletas nessas circunstâncias. No outro jogo, como você lembrou, né, não jogou o Matheus, não jogou o Gerson, perdeu o Botafogo. Agora, poupando alguns jogadores, pensando na quarta-feira, só quando os caras saíram do banco, o Cruzeiro conseguiu vencer. O Mirassol é sempre um time chato também de ser enfrentado, né? Isso não é uma novidade, digamos assim. Mas assim, a mobilização, estava escutando as rádios de ontem. Muito grande, né? A mobilização é muito grande. Ontem foram. Jogos de manhã sempre tem público bom, né? Foram 57 mil ao Mineirão e, obviamente, na quarta-feira o jogo vai ter toda uma atmosfera, né? Mas acho que os dois são times erráticos ainda, tanto o Cruzeiro como o Flamengo. Nenhum dos dois tem uma solidez, assim, que você fale, nossa, esse time está em ascensão, tem uma sequência convincente, mas a mobilização para esse jogo é outra, evidentemente. Juca, sabe quem que não é errático no Campeonato Brasileiro?